Eu queria conversar algumas coisas, né? E vamos voltar ao texto aqui, até porque nós Uhum. falamos de alongar esse estudo e ler um pouco também de Daniel, ler um pouco outras passagens, é interessante, mas tem que ter uma conexão, né? Sim. Eu preciso muito do feedback dos É. irmãos que estão aí entrando, porque é um volume de informação que não pode ser desconectado, né? Preciso muito Uhum. da ajuda de vocês, saber se eles estão lendo todos os textos, se tiveram dúvidas, né? Para que a gente possa construir um diálogo assim, bem produtivo. Ô Bruno, Beleza. Sim. eu queria refletir em algumas coisas e fazer alguns comentários e espero que os irmãos participem. Uma coisa que tem me chamado muita atenção nesses dias nós estamos estudando esse texto, a gente está se preocupando e se preocupa muito com aquilo que vai acontecer, né? Com as coisas que Uhum. virão. Se esse texto te dá condições de você prever alguma coisa, né? O objetivo do texto não é esse. Uhum. Mas eu comecei a refletir o verso um e verso 2 de Marcos 13, né? Nosso trabalho é em cima de Sim. Marcos 13 e com apoio de outros textos. E essa expressão de Jesus, em contraponto com os discípulos, que ele diz assim: olha, você vê essas construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? Uhum. Eu queria voltar nesse ponto, porque os discípulos estavam tão maravilhados com a construção e com o que ela representava, e Jesus já inicia todo o seu discurso derrubando esse fundamento. E uma coisa que me chamou a atenção, eu quero que todos compartilhem comigo, é que esse discurso de Jesus ele tem uma característica, né, muito interessante. Ele inicia com uma situação local, que é você depositar confiança em algo físico. Ele apresenta, então, que no final das contas, isso que eles depositam confiança será destruído, e que depois Uhum. dessas coisas, né, tudo que aquilo que eles acreditam, tudo aquilo que eles depositam sua fé, vai ser destruída, mas ele promete depois, durante essa profecia, o seu retorno, o retorno do Filho do Homem, né, e a remissão dessas pessoas, né, o resgate dessas pessoas. A síntese do texto é essa. Mas o que isso chama atenção hoje? Eu tenho visto, assim, você observou também, há muitos grupos de cristãos, muitas igrejas evangélicas, que estão assim tão preocupadas em reabrir seus templos, né? Tão preocupadas Uhum. de ter novamente um ponto de encontro, né? Mas não por causa do relacionamento. E é isso que me deixa preocupado. Não porque ali é um lugar de exercício da comunhão, né? Aquele prédio que a gente escolhe para chamarmos igreja, teoricamente é um lugar onde nós vamos exercitar, né, parte da nossa comunhão, do nosso encontro social, mas aquilo ali não representa a nossa fé. Sim. Entretanto, o que nós estamos vendo nesses dias é que as pessoas consideram aquele lugar extremamente importante para o culto a Deus. É como faltasse É. algo, sabe? É como faltasse um pedaço da igreja. Eu tenho visto dessa forma. Uma coisa, eu estou ansioso para encontrar com os irmãos, para abraçar os irmãos, né? Os amigos. Estou ansioso para a gente voltar à Academia da Bíblia, né? Ou o nome que quiser dar. Eu gosto da Academia da Bíblia. Voltar a ensinar, voltar a cuidar das pessoas. Estou ansioso em encontrar os irmãos em casa. Então, isso é sadio, né? Uhum. Porque nós queremos ter um espaço para falar das coisas de Deus com mais facilidade. Ponto. Isso é válido para qualquer uma das comunidades que estão aguardando. O que me chama a atenção é como as pessoas estão se fixando no templo, no físico, É. no edifício, né?
E aqui no Brasil, principalmente algumas organizações eclesiásticas muito poderosas, com templos magníficos, com construções maravilhosas, e eu fico imaginando assim, igual a mesma coisa dos discípulos. Eu falei isso no início, quero falar novamente, né? Olha que linda construção, né? Como você vai deixar a casa de Deus morrer sem o sustento? Né? Como é que você vai deixar? Por exemplo, igrejas, assim, olha, você não vem ao culto não, mas está aberto o tempo para você depositar no altar, né, as suas ofertas. Isso, para mim, eu ouvi um líder, né, falando isso, que a igreja estava fechada, né, para a presença dos membros, mas estaria aberta para que os irmãos levassem suas ofertas no altar. Isso vai doendo de um jeito. Parece que a gente está tendo um retrocesso na fé, né? A própria compreensão de altar, dizer que aquele púlpito, aquela parte superior é um altar, e que você está levando a oferta ao altar, fazendo uma leitura, né, do texto da época dos judeus, levavam suas ofertas, que eram ofertas de sangue, vidas que seriam, né, o sangue seria derramado pelo perdão dos animais, para perdão dos pecados. Então, você ter um altar era muito importante mesmo. As ofertas, elas não eram focadas para sustento da casa. As ofertas eram focadas, primeiramente, como um instrumento de adoração, de pedido de perdão pelos seus pecados, né? E daquela oferta ali que sustentava a comunidade de sacerdotes. Era assim que no Antigo Testamento funcionava. Era assim que era estruturado. Entretanto, Jesus, no livro de João, de forma tão maravilhosa, quando ele fala para a samaritana que nenhum dos dois templos, nem dos samaritanos, nem dos judeus, né, ia chegar um tempo que você não estaria se preocupado nem com um templo, nem com o outro, mas adorar em espírito e em verdade, aponta, né, para a vida da igreja. Incrível! João não faz menção da destruição do templo no seu evangelho, mas ele deixa registrado essa fala de Jesus sobre templo. E aí eu lembro que a Clara perguntou por que João não vai tratar desse assunto. Primeiro, porque já tinha ocorrido, já está no ano 90. E segundo, porque na verdade o João foi no âmago. Ele foi direto no ponto. Por que eu vou falar de templo agora? Por que eu vou relembrar as palavras de Jesus sobre destruição do templo, sendo que ele já estabeleceu lá atrás com a samaritana, né, que haverá um tempo que nós vamos adorar em espírito. Nós somos o prédio de Deus, a construção de Deus. Né? Nós somos a construção. A igreja é chamada, né, de edifício, a igreja é chamada de sacerdote, né, de reis, príncipes. Aí eu até falei que isso aí é um título da época dos Macabeus, né, os reis sacerdotes, e que é dado à igreja esse título, né? Reis sacerdotes, por quê? Porque você, por adoção em Cristo Jesus, tem também dele esses títulos, esses privilégios, mas debaixo, né, dele, não porque você seja, mas porque estando debaixo dele, o Pai te vê como sacerdote, como rei, como o corpo. E aí a gente vê essa coisa linda de Jesus em João, que é um contraponto, né, a essas declarações aqui, ó, já é a síntese do que aconteceu em Marcos 13, porque realmente tanto o templo de Jerusalém quanto o templo de Samaria foram destruídos, né? Foram destruídos. Não existe mais templo, não existe mais nada. E é tão triste ver a igreja preocupada em fazer com que seus fiéis fiquem, né, ligados a uma estrutura física e não ao relacionamento
entre os seus membros, né? E não preocupado com a saúde espiritual deles, né? Seja através das orações, as comunidades que têm, né, essa característica de ver nas orações a sua essência, a sua existência, mais nas orações do que na palavra, não fazendo nenhum juízo aqui de qual que é o correto. Mas o interessante é isso. Que é só uma característica, né? É uma característica. Mas isso me incomodou esse final de semana, porque eu vi alguns movimentos, né, que foram para as manchetes, até aqui em Belo Horizonte, e foi triste. É triste porque as pessoas não entendem o que é igreja. Eu fico pensando assim, nós estamos estudando aqui escatologia, mas será que a nossa comunidade entende o que é igreja de verdade? Que essa palavra de Jesus aqui, olha só, queridos, a destruição do templo profetizado por Jesus é um início, né, da grande expansão do evangelho também, porque assim os gentios não se apregaram, né, mais aquela estrutura do judaísmo. Então a queda do templo, ela é um marco na história da igreja. Ou seja, Deus como a cabeça, a igreja como corpo, como templo vivo. Então, é por isso que me chamou a atenção, a gente estudando tantas coisas, e de repente as comunidades mais próximas de nós, patinando, vou dizer assim, nos 2 primeiros versículos, né, deslumbrando com a beleza das suas estruturas, e Jesus falando, não vai sobrar nada disso não, gente. Não sobra nada disso não. Não é isso que vai sustentar vocês, não. Não é o prédio que vai segurar a onda na hora que vier uma perseguição, na hora que vier uma dificuldade, na hora que as coisas não acontecerem do jeito que você quer que aconteça, não é? E você vai perguntar a Deus, eu tenho feito tudo, e o Senhor não tem me abençoado, né? É complicado, né, Cléber? Porque acaba sacralizando a estrutura, né? E aí reduz a beleza do ser igreja a simplesmente as reuniões no prédio. Quer dizer, uma reunião como essa, ou as lives que nós temos feito, muitas vezes são jogadas tipo assim, não vale, né? Não vale. É culto. Não é culto. Porque culto é só quando está junto, né? Bruno. Ou então entra na própria contradição de faz a live, faz o culto online e tudo mais, mas a primeira oportunidade, a primeira mensagem que vem achando que, né, tipo assim, não, ninguém foi proibido de reunir aqui em Belo Horizonte. Né? Então, beleza, então vamos reunir no próximo domingo. E aí já nem pensa na questão da ética do momento e da própria responsabilidade que nós temos uns pelos outros. Né? Tá travando muito, Bruno. Não, mas eu acho que é a sua que tá. É a minha? Não, porque eu vejo. Ou a minha fala também travou para você aí? Travou. Porque a sua fala travou aqui para mim. A sua fala travou. Não, deve estar. As internet hoje está tudo meio devagar, né? Então, queridos, eu só quis fazer essa reflexão com vocês, porque isso me chamou muita atenção. A gente está estudando esse capítulo de Marcos, e a gente tem adiantado, né, entrado aqui em vários aspectos, e de repente, então isso é preocupante, que a gente tem avançado nos estudos, isso me chamou muita atenção, final de semana agora. Então é isso que me deixou preocupado, sabe, bem pensativo, de que a igreja não saiu ainda nem da contemplação do material, daquilo que está próximo, né? E esquece totalmente disso. É nisso que eu gostaria de deixar. Queridos, eu gostaria que vocês que pudessem aí entrassem na planilha, tipo assim, é o sermão apocalíptico, né, comparado. Eu tentei colocar os 2 textos de Tessalonicenses, nós vamos ler, e cruzar os textos de Tessalonicenses, né,
com o material de Marcos, Mateus e Lucas. Vamos entender historicamente o que nós temos aqui. Se você olhar historicamente, o texto de 1 Tessalonicenses, historicamente, ele é anterior aos textos de Marcos, de Mateus e Lucas. O texto de Tessalonicenses foi escrito antes, né? Foi escrito antes, deixa bem claro. O texto de 2 Tessalonicenses, existe uma discordância entre os teólogos muito grande. Existe um grupo que não crê na autoria paulina desse texto, né? Considera que esse texto é um texto posterior, um texto após a destruição de Jerusalém, escrito por discípulos de Paulo até. E existe um grupo tradicional que vai entender, né, apesar que em razão da abertura de se apresentar como Paulo. Então, segundo Tessalonicenses, quando você vai estudar a introdução desses livros, segundo Tessalonicenses, existe uma dificuldade em alguns teólogos sobre a autoria desse texto ser de Paulo mesmo. Mas isso é conversa para outro vídeo, né, sobre as questões de autorias. Não quer dizer que segundo Tessalonicenses não é palavra de Deus, e nem que segundo Tessalonicenses não seja inspirado, pelo contrário. Né? Mas aí a datação desse texto é um pouquinho posterior. Mas nós vamos partir do pressuposto que os dois textos são escritos por Paulo, né? Um em sequência do outro. Só quero dizer isso porque se os irmãos forem pesquisar, né, em outros livros, os irmãos vão encontrar umas referências nesse sentido. Então, para não deixá-los, né, totalmente sem informação, há essa divergência. Então, eu fiz um comparativo. Vamos entender. Como os Tessalonicenses estão há 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, em torno de 20, 25 anos, eles estão um pouco mais próximos até que o texto de Marcos. E é uma comunidade que Paulo havia trabalhado, ensinado a fé, né? Uma comunidade de gregos, e como era uma característica de toda a igreja do primeiro século, né? A volta de Jesus era iminente para eles. Não havia passado uma geração ainda, então a qualquer hora, né, não passará essa geração, então ele ficava mais marcante para eles que a qualquer hora aconteceria aquilo que está que Jesus disse, que depois vai ser registrado em Marcos, e que eles devem ter ouvido de Paulo e de outros testemunhas que vieram de Jerusalém e andavam, né? Havia vários testemunhos andando pelas igrejas, cuidando. Paulo tinha até alguns problemas com essas pessoas também. Então, para eles, Jesus estava para voltar nos próximos anos. Já tinham passado os 20, 25 anos, próximos anos. Mas isso já era verdadeiro para a vida deles. Tanto é que eles começaram a ter problemas, né, dentro da sua comunidade, em função da iminência, né, do retorno de Jesus. E como é que você daria, então, sentido à sua vida? O interessante em Tessalonicenses é que eles geram um problema prático. A Bíblia é maravilhosa porque ela trabalha com problemas práticos, né? Há muitos de nós cristãos que a gente passa por isso. Quando você tem um encontro com Jesus, ele é tão fantástico, tão maravilhoso, e você sente a paz de Deus tão próximo, né? Que você fala assim, o que adianta viver? Eu quero ir para o céu, eu quero estar com Jesus. Tomar, né? Ver aquela expectativa do desejo eminente do reino. Isso é muito característico. E a primeira vontade que você tem é de se afastar de tudo que você vive, porque você se sente tão decepcionado com o que o mundo cerca, né? Com aqueles valores do mundo, que você imediatamente deseja ir para outro lugar, ir para essa terra, né? Maravilhosa, essa relação abençoada que Cristo prometeu. E essa sensação, ela estava multiplicada ainda mais no coração dos Tessalonicenses em função da sua proximidade histórica. A ponto de questionarem algumas coisas. Até aquele momento,
ninguém estava preocupado com ressurreição. A ressurreição, vamos pensar aqui, era uma doutrina comum aos judeus, tanto que Marta, Maria vão citar a questão da ressurreição na ressurreição de Lázaro. Então, para o judeu, eles entendiam a ressurreição um pouquinho diferente do que nós compreendemos, mas entendiam a ressurreição. Mas os irmãos de Tessalonicenses, para que ressuscitar? Ressuscitar sendo que Jesus ia voltar. Ele está voltando, nós vamos estar aqui, vamos reunidos, não é? Então era assim, iminente, nós não vamos morrer mais. Aquela ideia, né? Pois está entrando no reino eterno de Deus, é muito melhor ainda. Vamos conhecer a morte. Mas alguns deles começam a falecer e a preocupação tomando conta do coração deles e esses que partiram. E agora? Jesus está voltando daqui a pouco e eles não tiveram o privilégio de permanecer com ele e reinar com ele, né? Uhum. Então esse é o pano de fundo em que Paulo vai dizer no capítulo 1 de Tessalonicenses 4:13 a 18, que não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Aqui você tem uma coisa interessante quando Paulo vai chamar, né, a morte de sono, aqueles que dormem no Senhor, né? Ele vai usar aqueles que dormem, aqueles que esperam, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aos que dormem. Então ele fala assim, opa, aí ele vai começar a trabalhar com essa questão, e olha que essa carta anterior de Coríntios vai trabalhar com a ressurreição, um ponto lá. Então, em função dessa necessidade iminente de entender como é que seria a volta de Jesus para os seus dias, deixa bem claro que eles aguardavam para os seus dias. Paulo vai ensiná-los. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O objetivo aqui dessa exposição é deixar bem claro que há uma unidade na igreja. E que Paulo estava dizendo que aqueles que partiram estariam juntos. Mas por que Paulo fala isso? Quando você vai ver que, apesar do livro de Marcos ter sido escrito depois, ele tem o seu conteúdo foi dito por Jesus há 20 anos atrás. E olha só as palavras que Paulo utiliza no verso 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu coloquei em verde, e quando você procurar os outros textos em verde, fiz questão de mudar a cor ali. Marcos, no verso 27 de Marcos, olha só, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Né? É o correlato. Aí quando você vai lá para Mateus, o Mateus, né? Olha como é que ele vai expor isso agora. Atenção, Mateus é bem à frente e ele coloca mais alguns detalhes. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos quatro ventos da extremidade do céu. Lá em cima, também fala que enviará os seus escolhidos quatro ventos, que é a ideia que eles tinham, né, de que a terra, os quatro cantos da terra, os quatro ventos. Lucas é sintético já.
Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória, né? O Lucas é prático pra caramba. Ele não fica com muita, né? Ele não detalha muitas coisas. E voltando aqui, porquanto o Senhor, no mesmo dia, dada a ordem, ouvido a voz do arcanjo. Aí colocou um arcanjo, tem uma trombeta, desce dos céus, e depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa exposição de Paulo é uma exposição sintética. Aqui, a sua escatologia, né? Uma escatologia simples e prática. Jesus vem, reúne os seus, nós estamos com ele, pronto, acabou. Né? Aí ele vem e responde: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, Tessalonicenses, fiquem tranquilos. O que vocês precisam saber mesmo é isso, né? É que vocês, o Senhor vai retornar e vamos ser arrebatados. A palavra arrebatamento não é uma palavra, ou arrebatados não é uma palavra comum na Bíblia. Aparece única e exclusivamente nesse texto. Assim, só aqui. E o arrebatado aqui é pego de surpresa. É como se fosse o pego de surpresa. É como um ladrão pegando rápido, né? Não significa. Isso vai ser interpretado ao longo da história, e principalmente dos dispensacionalistas, como um sumiço das pessoas em toda a Terra. E vai se encontrar nos ares. Mas você vai entender o seguinte: olha que interessante. Sendo arrebatado juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Fica parecendo que você é arrebatado e levado. Mas nos outros textos, você vai notar que a ideia é um pouquinho diferente. Que ele reúne os seus escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Né? Uhum. Lá, em todos eles, Jesus desce, e apenas no livro de Tessalonicenses fala que não fala não, que dá essa ideia de parece que a igreja vai subir, né? A igreja está subindo. A gente já viu muito corinho falando, né? A igreja subindo, né? O fogo descendo, a igreja subindo. Mas é causado apenas por esse versículo. O único versículo na Bíblia que vai citar isso. Os dispensacionalistas, quando nós fomos ler Apocalipse, fomos estudar Apocalipse, nós percebemos o seguinte, que em Apocalipse não tem esse momento. Esse momento não aparece. Não existe nada referente ao arrebatamento da igreja no livro de Apocalipse. Ele não tá. Você pode procurar, você não vai encontrar. Os dispensacionalistas, para poder fazer essa leitura, eles fazem uma ginástica entre o final do capítulo 3 para o capítulo 4, dizendo o seguinte, que quando João está falando às 7 igrejas, ele está na terra. E quando ele começa a ver a visão do trono de Deus, ele se encontra no céu. E que essa passagem do final do capítulo 3, da terra para o céu, seria então o momento em que a igreja está. Então, João representa a igreja no céu. Só que isso é uma viagem. A igreja arrebatada. Só que isso é uma viagem. Porque você não tem sustentação em texto nenhum. Não tem nenhum indício no texto de Apocalipse, né? A gente tá não tem indício não tem indício no. Você está estudando Apocalipse? Tô. Ah, que legal, na quinta-feira? Seu rebelde. Aí, não há indício, né? Não há indício de arrebatamento Nada, no livro de Apocalipse. O texto não fala disso. O texto não fala nem a palavra igreja. Há outra coisa que poucas pessoas percebem. O texto de Apocalipse, você não tem a palavra igreja. Não aparece. Só quando ele fala, escreve a igreja e tal, né? Assim, do capítulo 4, quando fala a palavra igreja, obrigado pela correção, do capítulo 4 até o final, não tem a palavra igreja. Aí vão dizer, não tem a palavra igreja, porque João está representando a igreja. Tá? Mas, na verdade, isso é uma conjectura. Não há como.
Por que eu estou fazendo esse exercício com os irmãos de comparação de textos? Eu vou explicar por quê. Porque o que você aprendeu durante toda a sua vida não é baseado em um único texto da Bíblia. Na verdade, você tem uma síntese mal costurada de várias passagens dos evangelhos, né? Junta tudo que cada evangelho fala, junta também o que Paulo falou em Tessalonicenses, tenta fazer uma costura e dizer, é assim que vai acontecer. Você pega os versículos, desordena eles, tira eles do seu contexto, constrói uma história com eles. Exatamente. Que é uma narrativa, é uma história. Aí você faz uma narrativa cronológica, né? Daí vem a ideia dos 7 anos e por aí vai. E aí nessa narrativa você vai pensando os versículos para fundamentar a narrativa. Mas Sim. não faz sentido quando você pega esses mesmos versículos e trabalha no seu próprio contexto. Sim, e aí eu estou apresentando isso que nós temos que dar uma resposta, né, para essa variação de textos falando sobre a ressurreição. Perdão, falando sobre o retorno de Jesus, a volta do rei. Isso tudo deve ser feito antes de você se aventurar no Apocalipse, porque ele é mais um texto que tem que ser levado em consideração, mas dentro da sua realidade. O texto de Daniel e algumas citações de outros profetas é um pouquinho mais complicado, porque os irmãos, seria necessário que os irmãos lessem aquele livro, né, Entre Testamentos, que eu indiquei, que vai dar condições de você... Lá foi votação. Vai dar para você condições de você entender o que Daniel está falando. Sem um conhecimento histórico do período, né, dos Macabeus, do Império Romano, do Império Grego, você vai viajar na maionese, vai aceitar o que algumas seitas, tipo o Adventismo, Testemunho de Jeová, né, que pregam, porque eles fazem essa costura. Então você só pode ler o livro de Daniel com um contexto histórico bem sólido. Porque senão fica fácil você ficar viajando. E eu entendo que o Apocalipse você tem que ter um conhecimento, sim, de algumas passagens de Daniel, porque vão apresentar ali umas características interessantes. Depois do 17, vem uma palavra que eu considero importantíssima, que é consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Note que os 3 evangelistas e Paulo, eles sempre registram o consolo e o conforto. Jesus fala, vigiai, né? Tenham cuidado, se preparem, ou seja, a palavra essa mensagem da vinda de Jesus, ela tem que ser um conforto para a igreja, um consolo para a igreja, entendeu? É interessante, em todos os 3 textos, mais esse texto dele, vão ter sempre esse foco de consolar e cuidar. Olha só o que está escrito no verso 1 do capítulo 5 de Tessalonicenses, que eu deixei em laranja, coloquei verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Eu quis deixar isso aqui escrito, porque, para eles, já estava resolvido o problema. Está tudo certo. Está tudo certo. Sobre épocas, não há necessidade que eu vos... Ou seja, Paulo fala assim, sobre prazo, tempo de volta, isso já está vencido, né? Você já sabe. Já está vencido, já sabe. Então eu não preciso de ficar gastando. Ou seja, pode ter gastado tempinho com isso, sim, isso nos ajudaria bastante. Mas ele não gasta tempo com isso, né? Porque eles já sabem. E aqui a mensagem seguinte é muito semelhante. Eu também marquei uma expressão. Aqui, olha, no verso 2, capítulo 5, verso 2.
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Essa expressão também é uma expressão que já era de conhecimento da igreja, porque você vê né, nos textos, nos evangelhos, sendo utilizado, que o filho do homem virá como ladrão. É porque essa questão do arrebatar é aquilo, é o ladrão passa a mão rapidinho, sai correndo, você entende? É aquela coisa, né? É o ladrão que toma rápido, que é quando você menos espera. Essa ideia está construída em Mateus, na parábola que ele vai construir ali, nas orientações em Marcos. O Lucas, ele vai dar mais uma leitura de uma vida, de se preocupar em orientar a igreja, ter uma vida santa, uma vida irrepreensível, porque ele entende o seguinte: se você tem uma vida irrepreensível e santa, não precisa se preocupar com o resto, né? E o Senhor vai te encontrar já preparado. Então você vai ver que o texto de Lucas é bem prático nesse ponto. Agora, ele vem falando assim, no verso 3, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, aí que vos sobrevirá repentina destruição, né? Como vêm as dores de parto que está a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu também marquei em verde aqui, como vêm as dores de parto, porque se você procurar, eu também marquei em verde todas as vezes que apareceram essa expressão dores de parto, nos outros textos, para facilitar. Verso 8 de Marcos, né, essas coisas são o princípio das dores. Aí você vai no verso 8 de Mateus, porém tudo isso é o princípio das dores. Por que eu estou falando? São expressões, né, que são comuns às comunidades. Não. Isso fazia parte do imaginário deles, da forma que eles pensavam, né, o retorno de Jesus. E depois ele vai falar, muito semelhante a Lucas, mostrando que são filhos da luz, vai usar também a expressão de para vigiar, ser sóbrio, no verso 6, né, aos que dormem à noite. No verso 8 fala, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo a couraça da fé e amor, tomando como capacete esperança e salvação. Porque Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que morreu por nós, para que quer que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Paulo é pastoral, ou seja, para Paulo, essa relação com Jesus, né, é constante. A salvação mediante a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui resolve aquela questão daquela ideia errada, quando você faz a leitura de Marcos, de que a pessoa se salvaria por esforço próprio. Aquilo pode ter sido colocado no texto ou apresentado sem nenhuma preocupação, porque ninguém, naquela época, em sã consciência, acreditava que seria salvo por si mesmo. Quem pensa essas bobagens somos nós agora. Naquela época, eles tinham uma visão muito clara de que Jesus é que tinha feito uma obra maravilhosa. Então, algumas vezes, os autores bíblicos deixam de falar algumas coisas porque as suas comunidades tinham certeza. Você vê que Paulo fala assim, sobre tempos, não vou falar com vocês, não, vocês já sabem. Certamente Paulo deveria ter ensinado para eles sobre o cuidado das coisas, né? Ou antes de escrever esse texto, ter conversado com eles, eu não queria tocar nesse assunto novamente. Eles deixam de falar porque tem coisas que eles pressupõem que eles já sabem. Só que quem não sabe somos nós, que temos que enfiar a cara estudando. Você fala, por que Deus não deixou para a gente? Porque nós temos que ir, porque senão a gente não ia fazer nada, receber tudo mastigado. Recebendo do jeito que nós recebemos, já não estuda, né, Bruno? Eu comentei com o Bruno, queridos, uma citação que eu vi na pregação de domingo, né, em que uma determinada pessoa interpretou
uma ideia, eu fiz um comentário, né? Quando o pastor Pico fala assim, que o que ele estuda, ele procura aplicar ao máximo, né? Mas no sentido que ele considera que não tem conhecimento, que isso aí é só coisa da cabeça dele, né? Que o conhecimento dele é pequeno, né? Isso aí é a palavra dele, ele que pensa assim. É a humildade Mas um pouco, dele, né? é a humildade dele, mas um pouco que ele sabe, o pouco que ele sabe, ele procura se aplicar, né? Mas isso aí, que bom que ele acha que sabe pouco, que eu também nada sei, né? Então, um pouco o Bruno, nem o Douglas, a gente não sabe nada. Mas o que eu vejo, e eu entendi perfeitamente a colocação dele, mas alguém faz um comentário, porque o importante é viver realmente, né? Não adianta muito estudar. Queridos, eu vou falar, falei com o Bruno, vou repetir, eu queria, eu choraria de alegria para que o problema da nossa igreja e o problema da nossa comunidade fosse que nós temos irmãos, né, extremamente estudiosos, né, da palavra de Deus e pouco práticos, sabe? E que não estão sabendo aplicar aquilo que sabem. Eu gostaria que o problema fosse esse. E pelo menos os irmãos já sabiam. Bastaria o Espírito Santo tocar no coração de vocês. O que realmente faz com que a palavra que está no seu coração, está na sua mente, se torne verdadeira no seu coração, não é nenhum curso de teologia realmente, não é nenhum treinamento intensivo, é a ação do Espírito Santo. Mas você tem que ter alguma coisa dentro de você, querido. Você dizia isso, né, Cléber? Que seria bom se a igreja tivesse o problema de termos pessoas que sabem bastante, que são estudiosas, mas não conseguem aplicar aquilo na vida delas, né? Porque esse problema é problema para o Espírito Santo. Isso não é problema para mim, nem para você, não é? Nós não conseguimos fazer isso acontecer. A gente tem a humildade de entender que tudo que se ensina é só a ação de Deus na vida da pessoa para tornar aquele conhecimento válido para a mudança, né? Para a nossa mudança. Quantas vezes nós lemos um texto, quantas vezes eu já preguei Marcos 13, e além do conhecimento intrínseco do texto, que você vai adquirindo, mas compreender as palavras tem que ter vivência. Aquilo que eu estava falando no início, o verso 1 e o verso 2 de Marcos fizeram mais sentido para mim do que todos esses anos, porque eu estou sentindo o que o texto queria dizer. Pessoas se dizem religiosas, presas, a gente achava que isso é coisa dos judeus, né? A um edifício. Aí você vê que a comunidade cristã em Belo Horizonte, no Brasil, né, continua nesse mesmo pensamento. Então, quando eu falo entender, não é entender no aspecto de conhecimento, né? É compreender no sentido de ver como uma verdade espiritual. Ou seja, verso 1 e verso 2 de Marcos 13, ele continua ressoando, enquanto, né, aqueles que se dizem servir a Jesus olharem para as instituições, olharem para os templos e acharem que aquilo ali é obra de Deus, que é aquilo que expressa, né, o reino de Deus, né, a gente sabe que vai ter que ser destruído. Quando fala destruir, não precisa ser destruído o prédio, não, mas aquela crença, aquela confiança vai ter que ser abalada na sua vida para que você tome um rumo. Você quer ficar olhando para as ruínas ou você quer seguir em frente? E aí a palavra foge. Para perceber, né? Aí fazendo uma aplicação prática, né? Foge. Quando você vê essas coisas, quando você vê que as pessoas estão dando mais valor ao lugar, ao templo, à instituição, foge. Nem olha para trás. Porque a destruição está chegando.
Tem um livro, né, que a gente usa de discipulado, chamado A Treliça e a Videira, que é uma metáfora, né? Ele coloca a igreja como sendo a videira que nasce e a treliça como sendo uma estrutura que Para auxilia sustentar. essa videira a crescer, né, a frutificar, né, e a ter saúde. A videira está sempre aparente, mas a treliça está oculta por entre os ramos da videira ali. É, É assim que deve ser a instituição. A instituição igreja, ela auxilia no crescimento da igreja orgânica. sim, Então, o templo físico é uma estrutura que auxilia, que dá conforto, que dá recursos, né, para que a igreja floresça, cresça, né? exato, dê frutos. Mas ela Porque não é mais importante. não é mais importante. Eu não posso pôr a minha treliça na frente da videira. Aí, Isso. contemplar, olha que linda treliça, né? É. Olha que coisa, olha que bela treliça. Né? Então é isso, queridos. É, então são essas questões, eu falei, né? Queríamos nós que o problema da comunidade fosse estudo excessivo. Irmãos, né? Que estão gastando muito seu tempo em estudar, em se dedicar, né? E precisando de fazer outras coisas da comunidade que não seja estudar. Gostaria muito, eu ficaria muito feliz de ser membro de uma igreja assim, porque eu sei que, pelo menos, a gente não seria arrastado por heresias. Podemos até um pouco, né? E é interessante que a gente sabe disso, que o Espírito Santo ele faz a ficha cair na hora. Ah, isso. Né? Porque que é uma coisa que a gente vê o tempo todo, né, Cléber? A gente, como professor, que vai dando aula para as pessoas e tal, elas estão ali, estão ali, estão ali, parece que não está acontecendo nada, que não está acontecendo nada, que não está entendendo nada, e de repente cai a primeira Tá. fechinha e vem o resto. Pronto. Aí a pessoa morre. Pronto. É É exatamente. isso. Quem faz. Então, assim, isso é trabalho do Espírito Santo. Então, a gente não precisa se preocupar, que é trabalho do Espírito Santo. Não é trabalho nosso. O trabalho nosso é ensinar. O trabalho nosso é não colocar obstáculo para as pessoas. O trabalho nosso, não é fazer com que as pessoas não olhem para trás. Continuem, né? Fujam, Sim. fujam Cresça. daquilo que é aparente de religião, né? E caminhem. Os que estão, como é que é? Os que estão no eirado não desçam, né? E os que estão no campo não voltem. Fujam, porque a destruição está chegando. Então, irmãos, depositar sua confiança e sua fé, né, nas estruturas, Deus destrói, tá? Sim. Esfria. Uma época da minha vida, quando eu ouvi uma informação de que os principais templos da reforma na Europa estavam se tornando mesquitas, né? Muçulmanas. E isso bateu tristeza em muitas pessoas. Mas depois, com o tempo, a gente vai entender o seguinte: tudo bem. Se o máximo que eles podem pegar é só o edifício, não há problema. Qual que é o problema? O problema, se vocês estiverem substituindo Deus, né, a fé cristã, pela fé islâmica. Aí sim o problema é grande. Né? Uhum. Aí esse é o grande problema. Mas um prédio, o que é um prédio? Por mais belo que seja. Né? Olha que grandes construções, olha que grandes pedras. Olha que lindo edifício. E a resposta de Jesus é direta: não sobra nada. Não deposita a confiança nisso, que isso aí está perdido. Eu estou tocando muito nesses dois versículos hoje, porque eu estou me sentindo, eles estão vivos em nossa experiência de fé nesses dias, né? Tantas bobagens que a gente ouve por aí, que eu passo, oh meu Deus, então é por isso que estou estudando Marcos 13. É para ter a resposta é essa, né? Essa loucura.
Aí agora, querido, nós fechamos os Tessalonicenses. Eu queria ir para o segundo Tessalonicenses, para a gente fazer o cruzamento e fazer algumas observações. Deixa eu só fazer uma aqui, uma observação. Claro. É que você falou uma coisa que me chamou a atenção, Cleber. É que você fala que o Lucas ele é sintético, né? Nas passagens, algumas passagens dele, né? Uhum. Especialmente essa verde que você marcou, né? Que ele fala só assim: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E Paulo também é sintético. Possivelmente será porque os dois escrevem para o mesmo público, né? Eles escreveu para os gregos. São diretos, né? Você observou, mas são diretos. E Lucas foi discípulo, assim, Lucas foi ensinado por Paulo. Né? Uhum. Então, eu até brinco dizendo que o Evangelho de Lucas é muito paulino, né? O Evangelho de Lucas é muito Paulo. Eu nunca vi um evangelho com a cara de Paulo como esse de Lucas, porque os valores que Paulo constrói nas suas cartas, as relações de mulheres, filhos, né, da proximidade das pessoas, é muito o valor que é dado às pessoas estrangeiras no livro de Lucas, é muito das mensagens que Paulo prega. Então é claro que Lucas vai trazer essa leitura paulina para, na hora que ele está construindo o texto, na hora que ele está redigindo, lembrando que as pessoas falaram, pegando outros textos escritos, ele vai dar esse sabor paulino, porque faz parte da sua crença. Ele foi ensinado assim, ele acredita nisso, porque é o que transformou a vida dele. Então eu vejo muito de Paulo em Lucas. Você já teve essa sensação ao ler o Evangelho de Lucas, né? Como fica ressoando as cartas de Paulo no seu, né? Naquilo que ele escolhe para apresentar. Você vê que o Evangelho, que ele tem um cuidado especial com a humanidade, né? Com o lado afetivo, próximo de Jesus, eu acho muito bonito. Eu consigo estudar Paulo, eu estudo Lucas sempre pensando dessa forma. Né? Mas eu acredito dessa forma. Além disso, você tem um público diferenciado. Né? Sim. Aí, queridos, em 2 Tessalonicenses, olha só como que o texto tem ele recebe um aditivo de informações. Vamos lá, princípio hermenêutico. Nenhuma informação é colocada no texto bíblico por colocar. Toda informação é colocada porque aquele que ouve necessita ouvir. Uhum. E quem está ouvindo agora está com alguns problemas. Você tem que fazer a leitura inversa. Né? Algumas dúvidas permanecem, mas são diferentes agora. Uhum. Capítulo 2, verso 1 a 10. Olha só. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui, né? Tirai da vossa mente, não vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nosso quando que tenha chegado o dia do Senhor. Aqui ele vai deixando mais evidente essa ansiedade. Agora, olha só. Eu colori de roxo, né? Uma coisa que é peculiar, que não apareceu nos outros textos. Eles aparece assim, e haverão falsos. Você pega lá, vamos pegar em Marcos, que vai dizer o seguinte: tribulação, verso 21, 3, 21. E se alguém disser, eis aqui o Cristo, eu não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, 22, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Né? Uhum. Aí isso vai repetir também, no verso... Também no verso 5, né? Então Jesus passou a dizer-lhes, veja que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Isso vai repetir em todos os três, eu deixei em roxo, né? Isso vai aparecer, eu fiz uma leitura, falei, o roxo vai aparecer aqui em Tessalonicenses, já agora com um detalhe a mais. É uma informação que você vai acrescentando. Sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Observe uma coisa, essa passagem é bem diferente, apesar de ser um falso, mas agora ele dá algumas características. O que acontece aqui? O livro de Apocalipse, você vai chegar lá, quando é citado a besta, né? Mas também a palavra anticristo não aparece no livro de Apocalipse. Você não encontra essa palavra no livro de Apocalipse. Então a besta que se levanta da terra, do mar, então, que vai lutar contra os santos. A expressão é essa, né? Ele vai lutar contra os santos e vai prevalecer. Uhum. Aqui, a ideia do anticristo que é colocado na mente das pessoas, né? De onde vem essa informação? É desses dois versículos. De que alguém que se levanta contra tudo que chama Deus, que é objeto de culto, a ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando como fosse o próprio Deus. Né? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, esses dois versículos é que vão dar essa construção desse personagem, que alguns teólogos vão associar com a visão da besta em Apocalipse. Faz o link aí. Tem hora que você lê se você lê o Apocalipse imaginando isso que está escrito aqui, e não está escrito lá. Mas você lê como automaticamente pensando, né? Tanto que se você falar assim, sem falar referência, você imagina que é Apocalipse. Não é. É 2 Tessalonicenses. Uhum. E agora eu peguei o verso 5 e destaquei, porque é feita uma citação aqui. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer essas coisas, né? Fazendo uma referência, e aí vai falar sobre o mistério da iniquidade no verso 7, que já opera agora somente para que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Que é muito semelhante ao texto de Apocalipse, né? Uhum. E o pensamento do iníquo, segundo ficar Satanás com todo poder e sinais, prodígio e mentira, e com todo engano de injustiça que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o que eu quero falar é o seguinte: existe alguns teólogos que vão dizer que esse texto é posterior, tá? Por causa desse tipo que eles falam, né? Por isso que eles falam que essa escatologia está desenvolvida demais para Paulo e para as necessidades dos Tessalonicenses, o primeiro capítulo. Mas isso é uma linha de estudo, tá, irmãos? Como nós estamos aqui falando uma coisa de estudos, se você pegar uma boa introdução, um bom comentário, eles vão tocar nesse assunto. E realmente o tema é um pouquinho diferente. Sobre a questão de autoria, ninguém fique assustado, era normal, e há casos em que um texto é atribuído a uma determinada pessoa e ter sido escrito por outra pessoa que fosse discípulo dele, que fossem pessoas que estudavam com ele, que andavam com ele, e quando escrevem um texto, eles colocam o nome da pessoa porque entendem que é ela que está falando, porque eles não estão falando nada de novo. Né? Eles não estão falando nada de novo, então não sou eu que falo, mas é aquele que me ensinou que fala. Isso na antiguidade é normal. Isso não é falsidade ideológica, né? Isso não é um erro. Isso tá bom? E nem é motivo para descrer o texto, né? Na e nem motivo para descrer o texto. Ou seja, assim, você não acredita em 2 Tessalonicenses, não, cara? Que é isso? Claro que eu acredito, é a palavra de Deus, meu amigo. Meu primeiro princípio, irrevogável. É a palavra de Deus inspirada. Isso é um texto inspirado. Só que é um texto que há condições, há uma chance de ser um texto tardio, um texto mais alinhado, né, com a visão apocalíptica do que com o texto anterior de Paulo.
Mas o que eu quis colocar aqui é para demonstrar de onde vêm os conceitos. Esses conceitos aqui, que muitas vezes soam aos nossos ouvidos como se tivesse um texto em Apocalipse, são de Tessalonicenses. Em Apocalipse fala assim, daquele que está sobre o cavalo branco, que só aqui da sua boca sai uma espada, que destrói. Fala também, né, da besta que se levanta, né, o dragão, a besta do mar e a besta da terra. E isso é apresentado. Agora, eu gostaria de acrescentar, porque nós temos depois que fazer toda uma síntese aí, não hoje, um texto que eu li semana passada, de Daniel, né, 14, não, Daniel 13, capítulo 7 de Daniel, verso 13. Daniel é considerado o apocalipse do Antigo da Antiga Aliança, ou o apocalipse da Tanar. Se quiser falar Velho Testamento, né? E ele é extremamente apocalíptico. E ele é muito, muito semelhante ao Apocalipse de João em algumas passagens sobre os animais, sobre as bestas, sobre, né, que representam reinos. E aí eu vou ler aqui um texto de Daniel, que é um texto antigo, muito anterior a todos que nós estamos lendo aqui agora. De onde que vem essa ideia toda? Os apóstolos, eles não criaram lá na cabeça deles. Jesus não falou nada também que não fosse do conhecimento da cultura judaica. Então, Daniel 7, 13, eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É como se você estivesse lendo uma passagem do Apocalipse de João, né, na íntegra. É exatamente, né, as citações que nós temos lá no Apocalipse. E sobre também essa ideia de nas nuvens, que vem nas nuvens do céu como o Filho do Homem, que é expresso em Marcos 13, Mateus, Lucas, é retirado desse texto. Entenda, Jesus não constrói, e assim também como os apóstolos, eles não constroem, eles não trazem nada novo para a fé. Eles fazem a leitura correta das Escrituras. Porque é escrito também que toda a Escritura é inspirada para redarguir, corrigir e instruir. Quando se escreve esse texto, a Escritura que existia na época era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele estava sendo elaborado. Então, quando se cita que toda a Escritura é inspirada, a Escritura inspirada ali não é o Novo Testamento que nós temos hoje. A Escritura inspirada é o Testamento judaico. E para eles, o Testamento judaico era inspirado e palavra de Deus. Então é claro que eles não trazem nada de novo. O que eles demonstram e apresentam é que em Cristo se cumpriu todas as coisas. Ou seja, Daniel estava falando, sem saber, da vinda de Jesus, em algum momento. Daniel sabia disso? Não. Daniel tem uma visão. Daniel ficou tão confuso que diz assim, no verso 15, meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Para ele aquilo foi uma coisa de doido. Né? Aí ele fala, eu cheguei aos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação. E aqui agora que é um negócio. Quando você está com um texto bíblico em que o protagonista pede a interpretação, aí no texto você tem a interpretação, você não pode interpretar de outro jeito, senão acabou, velho. Aí é sem chance. Aí é o fim do mundo. Porque ele está pedindo.
Só repete esse último pedaço, porque deu uma travada grande aqui. Alguém falou Tá de bom. trava também. Quando o protagonista, né, pede uma interpretação, isso acontece em alguns textos. Há um outro participante da história ali. Né? E ele recebe uma interpretação desse participante, né, da história. Você não pode ir além da interpretação que foi dada. Ou seja, encerra-se ali, né, a possibilidade de pensar o que seria. E olha só o que está no verso 17. O Daniel tinha visto vários animais antes de ver essa visão aqui. Animais estranhos, animais com asas, animais violentos, ursos, né? E aquilo deixou ele apavorado. Monstros, né? Na verdade. Aí olha o que acontece, olha o que o anjo fala. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Né? Aí eu quis conhecer o quarto animal, que era diferente de todos, muito terrível, com dentes de ferro, com unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, né, daqueles que estavam embaixo. E quanto a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, parecia o mais robusto de seus companheiros. Aí ele fala, e eis que os chifres faziam a guerra contra os santos. Né? Eu quis chegar nesse ponto aqui. No 21 ele fala, o quarto animal será um quarto reino da terra, qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará e fará em pedaços. Né? Se você ler esse texto aqui, mesmo que você não saiba nada da história, a interpretação é o seguinte, você está vendo 4 animais, que são 4 reinos. Vai ter um reino pequenininho, que é o tal do chifre pequeno, com olho e boca, que vai ser terrível para o povo. Essa interpretação aqui, que é a tradicional, vai dizer que esse pequeno chifre, que é um pequeno rei ruinzinho, mau, que ele é pequenininho, mas vai fazer um estrago muito bom no povo. Qual povo? A igreja de Deus? Não, era o povo judeu. Seria, né, o Antíoco Epifanes. Seria aquele general que nós falamos lá no início, quando é citado no sermão aqui, em Marcos, capítulo 13, que é verso 14. O abominável da desolação. Que faz uma citação, o abominável. Esse personagem ele foi tão ruim pela história judaica, que ele entrou, né? É igual falar de Hitler, né? É igual chamar o pessoal de nazista. É tão ruim, só de falar o nome, você já entende que é coisa muito ruim, né? Então, Antíoco Epifanes entrou no imaginário judaico como tudo de ruim que pode acontecer com eles e com o culto de Deus, a profanação. Então Jesus vai dizer o seguinte, cara, vai acontecer uma coisa semelhante ao que aconteceu na época, né, do Antíoco, o abominável, né? Uhum. Lembra do abominável? Você está achando que foi ruim? Vai ver uma coisa pior. E quando isso estiver acontecendo, você pode fugir que o trem pegou para o seu lado. É isso que é a mensagem. A conexão que existe entre Marcos e Daniel é uma conexão histórica, uma conexão do senso comum judaico de que sabe o que é abominação. Eles tinham uma experiência de destruição, que eu passei o livro para os irmãos lerem lá, que é Entre Testamentos, eles tinham uma experiência muito forte que motivou eles a lutarem contra os gentios, que foi a abominação do templo, a destruição, a profanação. Então esse personagem, o abominável, né? Nós vamos fazer o abominável, o pequeno chifre com olho e boca, que fala blasfêmias contra Deus, que é citado aqui em Daniel, virou uma marca registrada de alguém que odeia os judeus
E mais do que odiar judeu, odeia o culto e o Deus dos judeus. E quer destruir tudo. Essa marca vai estar na cabeça dos judeus. E vai ser lembrada por Jesus aqui. E quem é que vai ser esse novo Antíoco, né? Antíoco? Vai ser os exércitos de Tito lá atacando, destruindo, acabando com tudo. E vão fazer semelhante a e mais. Em Daniel, ele fica assustado porque é mostrado para ele 4 reinos, a sucessão de 4 reinos. Que aconteceram, né? Que foi o reino da Babilônia, Medo-Persas, os gregos e os romanos. Isso não é invenção, não. Está no próprio texto de Daniel e você pode ler esse material que eu deixei como material de apoio, que vai te explicar com grande facilidade. O texto é tranquilo. Então é isso. Agora, o que tem isso a ver com o Apocalipse? O que tem a ver com a igreja? É igual eu falei, não se inventa nada, não se cria nada. A igreja era composta de judeus e gentios. E a história, né? E a história eclesiástica, essa história é construída nessas referências. Então, quando João, na sua visão, apresenta um cenário, né, daquela natureza, ele busca os elementos que são de conhecimento dos judeus e que trazem à sua memória o que é destruição, o que seriam tempos difíceis. Por isso que há essa ligação entre um texto de Daniel e o texto de Apocalipse. É pela singularidade, é porque havia muita ligação, né? Não é só ligação teológica, é ligação emocional e cultural. Então, quando a gente lê Daniel, não é para pegar um textinho de Daniel e conectar aqui. Os testemunhos de Jeová e os adventistas fazem uma lambança, porque eles vão falar assim, pegam um texto de Daniel e tenta cruzar com o texto de Apocalipse e fazer uma ligação de passagens para dizer que a chave de interpretação de Apocalipse é o Daniel. Né? Feito isso, constrói-se então o que nós chamamos aí o dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo é um exercício hermenêutico complicado, tem que ter muita fé, mas é muita fé para você fazer essa leitura. E qualquer cristão que lê a Bíblia a primeira vez sem orientação dispensacionalista não chega a nenhuma conclusão que eles apresentam. Se você sentar no quarto, nunca ouviu nada, ler a Bíblia toda, né? Você não vai chegar às conclusões, porque não tem conexão os livros. O que nós temos é toda uma experiência, né, cultural, nós temos uma emocional, aquilo é marcante na vida dos judeus, e os escritores do Novo Testamento vão usar isso como forma de comunicação e para entender o que significava. Então, quando Jesus fala de vir nas nuvens, eles já sabiam que havia uma esperança de vir nas nuvens. Né? Se Jesus falasse que viesse de qualquer outra maneira, eles falavam, que coisa é essa? Nunca ouvimos falar disso. Você vai entender o seguinte, nas Escrituras, no Novo Testamento, não existe uma única citação de que os judeus ficaram perplexos porque Jesus ensinou uma coisa diferente. Não, mas pela forma com que ele interpretava as Escrituras. Ele fala diferente dos fariseus, né? Ele fala diferente dos escribas, ele fala diferente. Então, essa que é a característica. Porque Jesus não poderia trazer nada novo. Por quê? A lei é perfeita, né? A palavra de Deus é perfeita, é maravilhosa, santa. E Jesus, eu vim para cumprir a lei, cara. Eu vim para que as coisas aconteçam, para vocês entenderem. Outra coisa linda, Emaús, quando Jesus se aproxima dos discípulos e começa a falar e contar para eles que era necessário, né, que o Cristo morresse, padecesse e morresse. Né, e diz que ele vai começando pela lei, pelos profetas e os escritos, explicando. Ou seja, ele simplesmente quer mostrar, vocês não entenderam aquilo que Deus queria para vocês.
Então, essas conexões do Antigo Testamento com o Novo devem ser sempre olhadas dessa forma. Né? E aquilo que não se cumpriu, cumprirá. Porque Deus, né, é verdadeiro. Emuná. O justo vive, né, pela fidelidade à palavra de Deus. Tá? Ele fala. E é mesmo. É sobre essas questões. Então, essas conexões devem ser feitas com esse cuidado. Existe sim uma teologia que vai tentar construir caminhos alternativos, né, místicos, mas eu entendo que esse não é o caminho sadio, porque é muito experimentalismo. Né? Não digo que não seja verdade, porque nós não somos donos da verdade, nem tampouco temos toda a revelação. Longe disso. Estamos aprendendo. Mas não é coerente o texto, tá, queridos? Não é coerente. Não apazigua. O que quer dizer isso, né? O seu coração não fica apaziguado, ele não fica sossegado com a forma com que é apresentado. Né? Essa leitura não apazigua. E nós, como professores, a gente tem que apaziguar o coração. A gente não está aqui para responder todas as perguntas, mas para dar um norte sadio para que você caminhe, o Espírito Santo pega aquilo que você aprendeu, trabalhe em sua vida e transforma aquilo numa coisa viva, eficaz. Mas você tem que aprender alguma coisa para o Espírito trabalhar, né? Para que ele possa fazer com que você compreenda e entenda. Não que Deus é limitado a isso, tá, querido? Não estou limitando Deus ao nosso ensino, não, pelo contrário. Mas Deus propicia sempre condições para que você ouça corretamente a palavra dele. E a partir disso, a partir de ouvir a voz de Deus, é que seu coração vai ser transformado. Não há outro caminho para ser transformado. Sempre que ouvir a Deus, seja no estudo, na leitura, nas exposições, nas pregações, é simples assim. Fala, Bruno. Eu queria interromper. Pensando que? Só pensando o que você está falando. Eu estou fazendo, eu peguei esses textos todos e estou apresentando para construir essa ideia, né? Essa visão. A gente poderia agora entrincheirar, estudar um pouco de outros livros proféticos do Antigo Testamento, mas eu acho assim, temerário, porque só isso aqui já é suficiente para nos causar, né? Para nos dar muito motivo de estudar ainda. Há palavras aqui que nós temos que conferir, são palavras, se é a melhor tradução, se trouxe um bom sentido, se poderia ser alguma coisa semelhante. Eu comecei a ler um comentário judaico, faço questão de ler. Ontem eu li ele até quase encerrando, né? Esse comentário, comecei a ler ontem, eu dei uma lida pesada nele. Aí por que você vai dar comentário judaico? Os messiânicos, tá? Eu gosto de ler alguma coisa assim, porque eles são o extremo da visão da igreja e da visão de Israel. Eles estão no extremo maior que os dispensacionalistas até. Né? É uma visão muito única. Então, eu fico pegando essas passagens mais complicadas e vendo o que eles pensam. Assim como eu pego outros também, já mais radicais, né, no outro extremo, eu gosto de fazer essa leitura, porque você aprende muito. Porque se ele, naquele extremo, é coerente em algum ponto, é que aquele ponto ali está sustentado. Se o extremo consegue coincidir, ou não tem resposta, que eu acho mais incrível isso, né? O cara não tem resposta para uma passagem específica, é porque aquela passagem é complicada mesmo. Né? Então eu estava fazendo a leitura e vendo isso, e uma das coisas que deixam eles, que é mais diferente na visão deles, é porque perguntaram se o Zacarias 14 pode ser coisa escatológica. Eu tenho que ler de cabeça, não. Eu não consigo lembrar. Mas Zacarias tem passagens, sim, que podem ser escatológicas. Eu só tenho que conferir a citação, tá, querido? Então, voltando aqui o caso possivelmente, Zacarias 14. Possivelmente, acho que foi o meu que deu uma travada agora.
A nossa É ideia muito principal. possível. É o que eu estava lendo aqui, eu abri Zacarias 14 rapidinho, passei um, um- dei uma olhada aqui. É o texto que fala das guerras. Opa! O 14, estou lendo ele aqui, ó. Naquele dia estão nos seus pés monte de oliveiras. Aqui, queridos. Então, só fechar o assunto aqui do judaísmo messiânico, dos cristãos messiânicos, né? Eles não, nem são cristãos, não gosto de chamar de cristãos, não. É, mas a gente procura verificar esses extremos e para achar esses pontos de confluência. Para eles, a leitura que eles fazem ali é que Israel, né? Israel, ele é salvo por ser Israel. Essa que é a ideia. Sintetizando, né? Muito diferente de que a igreja teria ocupado temporariamente o espaço de Israel, que o dispensacionalismo prega isso, mas eles já são Israel de Deus. E eles nos olham como gentios, né? Mas como igreja. Ela está falando assim, eu já estou com o texto aqui de Zacarias. Esse texto de Zacarias, então, sobre o monte das oliveiras, né? Quem quiser ler aqui, ó, no verso Zacarias 14, 4, aquele dia estavam seus pés sobre o monte de oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, o monte de oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, haverá um vale muito grande. A questão toda desse texto aqui, olha, a questão toda de Zacarias, né, é que ela fica muito parecendo com Marcos 13, com a Uhum. destruição de Jerusalém pelos romanos. Então a gente teria que fazer um estudo até que ponto, né, você tem aqui as camadas de cumprimento. Uhum. Porque destruição de Jerusalém, ela foi destruída, né? E ela só esse texto só é conectado por causa da visão dispensacionalista que vai colocar o retorno de Jesus antes do milênio, né? Uhum. Porque o dispensacionalista fala o seguinte: Jesus volta, a volta de Jesus é uma confusão, porque primeiro ele leva a igreja fica com ele, junta com ele e desce. Jesus volta duas vezes. Né? Ele volta uma vez para pegar a igreja no meio do caminho. Leva, fica nas boas do cordeiro e desce de novo para lutar contra o falso profeta, a besta, né? Que estão com seus exércitos em torno de Jerusalém. Aí, estrategicamente, eles citam Zacarias como cumprimento. Mas essa costura é feita porque o dispensacionalismo quer provar que Jesus volta para estabelecer o milênio e faz aquela luta. Então, eu pego aqui o Apocalipse, pego o Zacarias e jogo ele por cima. Essa técnica é uma técnica muito complicada e ela é muito perigosa. O que nós temos que fazer? Ler Zacarias dentro do contexto de Zacarias, entender se algo do que Zacarias está falando cumpriu-se, o que não se cumpriu, e se a palavra de Deus vai se cumprir, porque a gente parte do princípio de que as profecias elas se cumprem, né? Só temos que fazer pelo cuidado. Sabe por quê? Quando você lê Zacarias mais embaixo, né? Olha só o que está escrito no verso 16. Todos que restaram de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas dos tabernáculos. Se algum das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor fezerá. Observe que, depois da destruição, e essa é a visão também dos messiânicos, Jerusalém se torna o centro do mundo. Uhum. E todo mundo tem a obrigação de servir a Deus, não porque ama a Deus, mas porque se não for, não chove. Então você vê que essa leitura aqui é uma leitura sobre a ótica, né? É uma ótica
que eles entendem, que o texto de Zacarias entende que os judeus foram abençoados por Deus, é o povo de Deus, e os e as nações em volta são abençoadas pela obediência aos costumes judaicos. Mas isso é a visão de Zacarias, que é uma visão limitada, ele não teve ainda acesso, né? Não é o tempo de Zacarias entender como é que será o advento do Cristo lá na frente. Né? Os profetas não tinham, eles não sabiam a dimensão que seria o reino do Messias. Como se daria o estabelecimento do reino? Eles estão focados dentro da sua cultura e da sua esperança. E qual que é a esperança deles? A grande esperança deles é que Israel seja estabelecido, Jerusalém é o centro do mundo para o culto a Deus. Você vê que o povo vai ter que ir lá para a festa dos tabernáculos, né? E se não for, vai haver castigo. E olha só, no verso 20, as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém, de Judá, serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que oferecerem sacrifício virão e lançarão mão delas, e nelas cozerão carne de sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Para o profeta, o máximo do culto que você pode imaginar é ir a Jerusalém cultuar o Senhor. Mas o que Jesus vai responder para o samaritano? Olha, nem aqui e nem em Jerusalém. Se você pegar essa passagem de Jesus e colocar contra o texto de Zacarias, você percebe que nós estamos tendo camadas, de experiências. Zacarias é limitado ao seu tempo, ao seu ministério, àquilo que ele tem que apresentar. E Zacarias contribui para criar uma esperança messiânica no coração do povo, para o retorno do Messias. E essa esperança chega, vai ecoando até chegar nos tempos de Jesus. Mas eles ainda não entendem. Não é necessário mais ter sacrifício, porque ele vai ser o próprio sacrifício. Não é necessário templo, porque ele é o próprio. Ele já fez tudo. Então as nações não vão vir para cá. Zacarias, o que é o melhor do mundo? É as nações virem servir a Deus, porque senão não cai chuva. Não vai precisar, Zacarias. É muito mais do que você está imaginando. Uhum. Não é que Zacarias errou. É o máximo que Zacarias tinha para apresentar como esperança. Então, se eu aceitar esse texto como uma sequência ou uma composição do Apocalipse por causa das oliveiras, essa citação clássica, tem que ler o restante, querido. Quando você lê o restante, você vê que a visão do profeta é a visão de que Jerusalém é o centro do culto. Né? E interessante que vai ser um estado belicoso. Qualquer povo que tentar se levantar contra esse status quo, né, será destruído por pragas, por falta de chuva. O verso 12, né, que a carne vai apodrecer. Vou falar aqui, atenção para fechar. Esse verso 12 aqui, essa será a paga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá, estando eles de pé, né? Vão apodrecer seus olhos nas suas óculos e a sua língua na boca. Bem, na década de 80, os missionários americanos e muitos pregadores falavam que isso aqui era bomba atômica. Que esses eram os efeitos da energia, né, nuclear, atômica de uma guerra nuclear. Por quê? As pessoas eram secadas, né? Então, muitos pregadores, os mais antigos aí da minha idade, sabem, esse texto foi citado para dizer que a Bíblia já anunciava as guerras nucleares. Isso foi muito forte na década de 80, por causa do conflito, né, União Soviética e Estados Unidos, Guerra Fria, né, naquele momento, né, todo, e os pregadores americanos, né,
grande parte deles são todos dispensacionalistas, eles entravam assim de sola, dizendo que o Estado de Israel estava sendo estabelecido, que os árabes iam reunir em volta de Jerusalém, para destruir Jerusalém, aí o Messias ia vir e colocar os pés no Monte das Oliveiras, e sair destruindo. Esse é o cenário. Então, Zacarias, assim como Daniel, tem que ser lido dentro do seu contexto, da sua necessidade. Outra coisa, você observou que fala muito de chuva no texto de Zacarias? Você vê que Zacarias e Malaquias falam muito de chuva. É porque as pessoas estavam deixando de levar ofertas de sacrifício, ofertas para os sacerdotes. O que é oferta para o sacerdote? Levavam o sacrifício e a parte ia para o sacerdote. Né? Tinha as porções lá. Estavam evitando, e com isso, o templo do Senhor estava deixando de funcionar. E essa instituição era a única forma que o povo tinha de chegar até Deus e pedir perdão pelos seus pecados. É diferente das ofertas hoje que nós executamos, que são ofertas tipo que o Paulo ensinou, para cuidar dos irmãos, né? Para sustentar aqueles que intercedem, orem por nós e que cuidam de nós. Não era para isso. E Malaquias e Zacarias vão falar o quê? Que aqueles que não vierem, Malaquias vai falar do próprio povo, Zacarias está falando aqui do povo que não é de Israel, que as portas do céu, as comportas se fecham, ou seja, não vai haver chuva. Não havendo chuva, não tem colheita, não tendo colheita, passa fome. Ou, você garantir comida na sua casa. Né? Exatamente. Para você garantir a comida na sua casa, sirva ao Senhor. Não é assim? Quer garantir comida na sua casa? Vai servir a Deus. Então é essa que era a pregação da época, né? Então é nesse ponto. A leitura de Zacarias tem que ser feita dentro do seu contexto, tá? Seguindo a lógica que nós estamos estabelecendo. Eu posso até estudar Zacarias com mais cuidado e trazer, mas não vai fugir muito daquilo que nós estamos apresentando, não. Eu tenho focado, eu lembro que alguém perguntou, por que foi escolhido Marcos 13, né, para fazer o estudo escatológico? E aí a resposta é essa. É porque é um texto de conhecimento da igreja do primeiro século. Essa mensagem, ela permeia todas as comunidades. Lá Paulo falando, né? Marcos, Mateus, Lucas. São várias pessoas ensinando aquilo que já era de conhecimento da comunidade sobre elementos da vida de Jesus. Isso aqui está muito mais próximo, irmãos, né, da mensagem escatológica de Jesus do que Apocalipse, tá bom? Apocalipse nós falamos que é alta cristologia. Lá Jesus, né, é mostrado no mais alto nível como Deus. É a corte celestial. Muito maior. Aqui você está vendo a escatologia dentro daquilo que a igreja do primeiro século esperava, ansiava e desejava. Cansei. Tô falando demais. Já deu umas 6 horas, né, cara? Não deu isso tudo, não. Tem 2 minutinhos para cair. Né? Você quer voltar para a gente abrir um tempinho para perguntas? Se o pessoal animar aí. Vamos derrubar aqui. Quem quiser fazer pergunta, por favor, voltem, né? Então, beleza. E, galera, nós vamos derrubar, vamos voltar para abrir aí mais 10 minutos só. Isso, para vocês perguntarem. 10 minutos de pergunta. Fechado? Valeu, Gui. Voltamos. Eu consegui ler rapidamente aqui uma pergunta da Clara. Daniel, Ezequiel, misturado com Apocalipse, é isso mesmo que ela está lendo? Ela falou o seguinte, então, só para entender, não dá para associar Ezequiel e Daniel com Apocalipse. Na verdade, não é que não dá para associar, pelo contrário, o autor de Apocalipse bebe, né? Bebe de Ezequiel, de Daniel. O que não dá para fazer é impor
em Daniel e em Ezequiel interpretações que cabem ao Apocalipse. Exato, exato. Ô, Clara, olha só como é que funciona a coisa. Olha como é que é interessante. Você viu que Zacarias, eu vou pegar o exemplo de Zacarias que a irmã citou, que foi muito bom. Quando você lê só os primeiros versículos de Zacarias, você diz, tem essa pegada aqui, você tem que inserir lá em cima, né? Tem que trazer esse elemento novo. Aí você fica assim, opa, tem que trazer. Mas quando você vai descendo a leitura do texto, você vai percebendo que existe alguma coisa que não pode ser totalmente transportado. Né? Uhum. Que não pode ser transportado. Monte das Oliveiras. Olha, o Zacarias fala do Monte das Oliveiras. O sermão o Marcos 13 é no Monte das Oliveiras, né? Olhando para o templo. Então, assim, é um marco muito importante para a vida da igreja. Essa profecia do capítulo 3, ela é uma profecia estratégica para a vida da igreja. Poucas pessoas percebem isso, porque é a partir daquilo ali que você tem a construção desvincula, né, o judaísmo do cristianismo. A visão que eles tinham equivocada da Taná em relação como continuidade, né, os sacrifícios do templo como continuidade de adoração a Deus. Então, é importante ler Daniel, é importante ler Zacarias, Ezequiel, para você entender a linguagem que João utiliza. Assim como é importante também entender o período dos Macabeus. Porque o Daniel exige em função disso. Daniel, ele vai trabalhar para as profecias de Daniel, estão apontadas para o período grego, o período macabaico. Então, assim, é importante, sim, estudar todos os profetas que fazem citações. Tomar-se cuidado para não construir um Frankenstein. Igual o que acontece você pega o Apocalipse e sai pendurando no Apocalipse um monte de passagens. E não é assim que o estudo é feito. Aí você pergunta, como é que é feito o estudo, Clélio? Estude Marcos, como Marcos é, Mateus, como ele é, Lucas, como ele é, Tessalonicenses, cada texto dentro da sua comunidade, olhando Zacarias, sabendo que ele tem a dimensão limitada, né? Assim como Ezequiel, assim como Daniel, a limitação que eles têm, porque a revelação não é plena, eles não puderam contemplar Jesus, eles não puderam ouvir Jesus, eles não puderam ter acesso a Jesus, né? E o que eles tiveram de acesso na revelação de Deus, eles foram fiéis àquilo que eles receberam de Deus. E você tem que entender. Tudo que eles expressam ali é o que há de melhor para servir a Deus dentro daquilo que foi dado para eles. Então, toda a palavra ali é válida e ela é proveitosa. Por quê? É tudo que eles tinham. E o livro de Hebreus é um livro que vai nos sustentar quanto à interpretação do Antigo Testamento, vai nos ensinar sobre esses homens que, não tendo toda a revelação, se mantiveram firmes e fiéis ao Senhor. Uma coisa interessante é que eu já ouvi muito o pessoal falar, e que eu até acho um problema, é que eles falam o seguinte, não, mas o profeta não sabia, mas Deus sabia. E aí, mas isso para justificar que Deus, né, claro que ele sabe de toda a história, do futuro e tudo mais, mas para justificar que Deus colocou aquela palavra na boca do profeta, mas para julgar para um futuro de uma maneira forçada para poder fazer a costura hermenêutica errada, né? E eu vejo isso como um problema muito grande, porque Deus respeita a cultura do mundo. Extremizado, assim, né? Por exemplo, a grande revelação que é o próprio Jesus Cristo. Talvez os profetas estavam escrevendo e não sabiam que estavam escrevendo sobre Jesus, mas mesmo assim, no coração deles existia a promessa de que viria o Messias. Sim. Sabe, esse princípio de que foi colocado palavras que eles não tinham conhecimento na boca deles, é muito complicado você defender esse tipo, porque a palavra tem que ser coerente
para aqueles que ouvem. Era uma das características de ser profeta. Tem que ter uma certa coerência. Se não houver coerência e cumprimento, ele não seria profeta. Então não é possível que ele vaticiне, mesmo que não ocorresse ali, mas todo mundo já imaginava que ia ocorrer em algum momento próximo, porque o profeta falou. Outra coisa, o profeta, quando escreve, ele vai escrever usando um recurso de linguagem que ele tem. Além disso, depois que ele profere as palavras dele, nem escreve, profere, alguém registra. E registra dentro da sua limitação e dos recursos que possui. Então, o processo aí para Deus garantir que aquela palavra chegasse dessa forma, né? Deus quer que uma coisa chegue aqui, ó, é para o século XXI. Então, esses caras entendem que eu vou falar. Então, eu vou falar que está arrancando a terra, está fazendo isso, que eles vão saber que é a bomba atômica, ou o caso lá, né? Daquele versículo. Não é isso. Não é isso. Não faz sentido. O grande problema Vocês lembram que no início daquela palestra que nós tivemos, nós falamos que o dispensacionalismo é do século XIX. A igreja tem quase 2.000 anos de história. Do século XIX para cá que começou toda essa costura, né, imaginária, juntando textos, fazendo todo tipo de combinações. É muito recente na vida da igreja. Por isso, é melhor você adotar a ideia de Marcos 13, em que Cristo chama a atenção da comunidade, diz que vai voltar, né? Vai juntar os escolhidos 4 cantos da terra e pronto, acabou. Porque se você pegar, por que eu escolhi esses textos aqui de Marcos, Mateus, Lucas e comparamos com o Tessalonicenses? Porque a síntese da mensagem escatológica dos evangelhos ele vai voltar. Começa lá, né? Em Atos. Varão dos Galileus, aqui, assim como vocês viram subindo, descerá, né? Bom, ele volta. Fechou a questão. Lucas fechou a questão. Ele volta e vai buscar os seus. Não importa como, se é no ar, se é na terra, não importa. Ele vai estar com os seus. É essa que é a síntese da mensagem. Então, falar em escatologia sadia, né, é falar da escatologia da esperança, o que Tessalonicenses deixa, que Lucas deixa, de ensinar você a ter uma vida digna com Deus, né? Porque isso para eles que é vigiar. O vigiar de Lucas é bem prático, né? Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia e embriaguez, das preocupações do mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente. É vida prática, como armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigie o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, essa que é a síntese. É uma vida cristã, sempre sabendo que você exerce a vida cristã e ele estará de volta. Aquelas parábolas que são colocadas no final dessas citações escatológicas, elas são são facilitadores, né? Não se preocupa não, a vida dele será assim, ó, né? Mantenha a sua vida, continue trabalhando, continue vivendo, continue sendo cristão. Vai acontecer e está garantido, né? Agora, a sequência isso que importa. Sequência dos fatos, né? Isso tudo é bom, é secundário, isso não estabelece, não sustenta a fé, não, isso faz diferença alguma. Mas, desde que se entenda. Hoje eu iniciei nossa conversa falando da tristeza que eu senti e como que eu entendi o verso 1 e 2 do livro de Marcos, né? Ou seja, nós temos problemas maiores do que a escatologia hoje. Nosso problema é que nós estamos construindo uma idolatria nos templos. Isso é um problema sério. Isso é mais grave. Mais alguém perguntou?
claro que é muito importante. Dos livros proféticos a gente encontra traços de escatologia. Olha, vamos ver, nós temos promessas da vinda do Messias, da sua morte, né? Até os livros proféticos aí, nós vamos ter sempre promessas focadas no Messias, na vida do Messias. A gente pode dar uma checada, mas eu, por alto, eu me lembro dessa forma, né? A escatologia, como a gente conhece, com o fim do mundo, né? Com o fim da história humana, ela vai ser, isso vai começar a ser construído a partir do profetismo clássico, né, que a gente chama. É o profetismo que inicia com Amós, com os profetas menores ali, né? E que se estende pelos 3 maiores livros. Isaías, Jeremias e que é exatamente pelos 3 maiores. Até porque, Clara, as questões escatológicas estão muito focadas ao Estado de Israel, tá? Os livros apocalípticos que foram escritos depois do período grego, né, naquele período, não depois, mas durante o período que antecedeu os Macabeus, havia uma esperança de que Deus viria socorrer Israel para o fim dos tempos. Então, a escatologia está muito ligada a esse livramento de Israel da mão dos gentios. Então, como antes do estabelecimento do Estado de Israel, não há necessidade da escatologia estar presente nos textos, não. É forçar demais querer enxergar a escatologia. Agora, as promessas, né, algumas promessas de Jesus em algumas citações, você consegue fazer umas correlações, né? Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Eu acho que... Como assim idolatria? Idolatria ao templo. Idolatria ao templo. Ao local. Considerar que aquele local ali, se nós não estivermos naquele lugar, nós estamos interrompendo o culto de Deus. Você não interrompe o culto de Deus porque você não pode interromper a igreja, não é? Vide a cortina de ferro na época do comunismo, né? As cortinas de bambu, que chama ali no território chinês, Vietnã, a perseguição dos nossos irmãos no Islã, nos Estados Islâmicos. Eles não têm templos, eles não têm estruturas, eles têm o corpo de Cristo reunido. Quando passar isso, eles podem ter templo? Pode, não tem problema nenhum. Mas o dia que eles começarem a achar que se não tiverem naquele templo, não são igreja, aí vão cair no mesmo problema que nós estamos caindo hoje. Isso. Não há problema, eu não sou contra o templo, tá, irmãos? Nada a ver, é bom demais na cascadeirinha, tá com todo mundo reunido, som de qualidade, é bom demais, tá bom? Mas nunca, aquilo ali não é igreja. Aquilo é um lugar que Deus nos deu para nos abençoar, né, para ser confortável a todos nós e para a gente poder se relacionar. Mas não é igreja. Tranquilo, né, Bruno? Acho que tá bom, né, gente? Cumprimos nossa parte, né? Deus abençoe vocês, é um prazer, tá? Beleza, gente. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, né? Até semana que vem.